Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia na página 1103 da nossa Bíblia McShane, página 1103, livro de 1 Reis, capítulo de número 11. Livro de 1 Reis, capítulo de número 11, página 1103. Vamos ler a palavra do Senhor. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia, nos seus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Agora o versículo 42 e 43, virando a página aí, né? E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus por essa oportunidade de falar a tua palavra, a tua igreja. Que teu Espírito Santo, ó Deus, possa se movimentar, agir em nossos corações e que possa falar através da tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Meus irmãos, no ano de 2020, 2020 acabou de encerrar. Mas no ano de 2020, pela primeira vez, eu li a Bíblia pelo método McShane. E quando eu terminei de ler os livros de Samuel e Reis, eu chamei meu filho Pedro Henrique, que também tinha acabado de ler os mesmos livros, e aproveitei a oportunidade para conversar com ele sobre esses livros da Bíblia. Então perguntei para ele quem era o personagem bíblico que mais o tinha impactado e por quê. Eu poderia garantir que ele responderia Davi, porque Davi é a pessoa mais conhecida e importante dos livros históricos. Então era natural que ele respondesse Davi, mas ele me surpreendeu. Depois de pensar um pouco na resposta, ele falou com firmeza: Salomão. E eu, perguntei por que Salomão. E a justificativa que ele me deu foi mais ou menos assim: Salomão, porque é impressionante que um homem receba um coração sábio do Senhor, seja íntimo dele e viva uma vida piedosa durante anos, e depois de muito tempo servindo,
a Deus, ao invés de aprofundar sua comunhão com Ele, ele regrida e tem uma queda espiritual absurda e incompreensível. Essas são as minhas palavras, estou traduzindo o que ele falou. E eu concordei com ele, né, que realmente Salomão tem uma vida assim, muito interessante. Queridos irmãos, a vida de Salomão, ela merece ser estudada, investigada, esquadrinhada e tomada por exemplo por todos nós. Salomão mergulhou profundamente nas águas do pecado e quebrou diversos princípios da palavra de Deus, dentre eles a prática da poligamia e da idolatria, só para citar 2 dos seus muitos pecados. Com isso, atraiu para si a ira de Deus, trouxe sofrimento para a sua família, desonrou a dinastia de Davi e foi o principal causador da divisão definitiva da nação de Israel em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, que depois seguiram para o cativeiro. As consequências do pecado de Salomão foram trágicas, a ponto de colocar em risco sua própria salvação. E por isso nós perguntamos, né, como um homem da estatura espiritual de Salomão pôde abandonar a fé no Deus verdadeiro e andar por caminhos de morte? Este é o assunto que eu vou abordar nesta mensagem. Então acompanhe com atenção alguns fatos da vida deste monarca que experimentou a glória máxima que um rei terreno pôde desejar, mas também conheceu a queda espiritual vexatória e infame que um servo de Deus jamais imaginaria. Vamos ouvir e aprender o que o Espírito Santo nos ensina sobre a queda de Salomão. Este é o tema da mensagem, a queda de Salomão. Ele era filho de Davi e Betseba. Seu pai era o rei de Israel e sua mãe era uma bela mulher. Salomão foi instruído na lei do Senhor e Deus o escolheu para ser rei em Israel. Ele também era o preferido do seu pai para ser o sucessor. Quando se assenta no trono, ele tem atitudes louváveis que agradam a Deus. Salomão é um homem de muitas qualidades, é um rei, né, com muitas qualidades. Ele é bom, ele é justo, íntegro, pacífico, prudente e governa com sabedoria o povo de Deus. Ele realiza feitos notáveis, né, e sua fama se espalha pelo mundo. Dos seus dias de glória, ele recebia visita de todos os lugares. E a Bíblia diz assim, olha, vinham povos e reis ouvir a sabedoria de Salomão. Naqueles dias, visitar Jerusalém e ouvir os sermões de Salomão era o sonho de consumo dos homens mais poderosos da terra. Mas os dias de glória de Salomão passaram. O escritor sagrado revela que ele praticou 3 coisas que Deus havia proibido aos reis de Israel. Ele multiplicou cavalos, multiplicou mulheres e multiplicou ouro e prata. Salomão quebrou princípios que Deus estabeleceu aos governantes do seu povo. Ouça o que a palavra do Senhor diz em 1 Reis 11:4, diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. O que vemos neste verso é a revelação de 2 coisas importantes sobre a queda de Salomão. A primeira é a afirmação de quando a vida dele desmoronou espiritualmente. E a Bíblia fala, foi no tempo da sua velhice. E a segunda é a revelação do que aconteceu com aquele homem cujo coração era devotado a Deus. A Bíblia afirma, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Vamos analisar essas 2 expressões, né? Primeiro vamos analisar a afirmação bíblica, foi no tempo da sua velhice. Irmãos, isto pode parecer estranho para vocês, mas Salomão não se desviou do Senhor na adolescência, nem na juventude, e nem naquela fase da vida que a gente chama assim de fase adulta, né? Antes de entrar na velhice. Não foi nesse período. Salomão se desviou do Senhor quando envelheceu. E isto é chocante. Foi
na velhice que ele se desviou do Senhor. Ele foi uma criança ensinada a guardar a lei do Senhor e a guardou. Ele foi um jovem que se dedicou a fazer a vontade de Deus e se desviar do mal, e o fez. Quando adulto, continuou a servir ao Senhor de todo o coração. Mas no tempo da velhice, no chamado crepúsculo da vida, a carne finalmente ganhou a supremacia e dominou os desejos e paixões do coração de Salomão. E sabe o que ele fez na velhice? Salomão caiu vergonhosamente na idolatria. Geralmente nós relacionamos velhice com sabedoria. E os idosos parecem ter realmente assim uma capacidade maior, de percepção das coisas, de refletir melhor sobre a vida, sobre as coisas e fazer melhores análises. Isto por causa do acúmulo de informação e principalmente por causa do acúmulo de experiências vividas ao longo da vida. Então Salomão, que na sua juventude, quando foi rei, era sábio, Salomão deveria ser um velho sábio. Mas na velhice Salomão fez uma coisa perigosa. Ele juntou duas coisas: insensatez com loucura, misturou essas duas coisas. E ao invés de se tornar um velho sábio, ele se tornou um velho tolo. Quero fazer um alerta importante nessa noite. Aprendemos com o texto bíblico que nem sempre a idade traz consigo maturidade e responsabilidade. Alguns, como Salomão, retrocedem espiritualmente quando começam a envelhecer, e então abandonam a fé no último período da vida. Há casos conhecidos, e eu falo isso com dor no coração, até de líderes espirituais, pessoas usadas por Deus, com dons espirituais, mas que no último período da vida, no entardecer de seus ministérios, corromperam-se no pecado, se afastaram de Deus e abandonaram a fé. Também há crentes que largam a cruz e se desviam do caminho santo no período da vida que deveriam ser mais maduros, mais responsáveis, mais fiéis e mais santos. Isso é incrível. No período da vida que deveria ser mais, então se é menos. Jesus falou em Lucas 5,39: porque ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. E usando isso como metáfora, eu digo que a vida de todo homem deveria ser como vinho: quanto mais velho, melhor. Mas isso nem sempre acontece. Com a idade, alguns revelam seu verdadeiro caráter. A idade parece tirar o poder de representar daqueles que fingem ser o que não são. A idade às vezes revela o homem real escondido durante anos atrás de máscaras. Ouça agora o que eu vou dizer. Se o homem mais sábio do mundo caiu em pecado na velhice, se aquele que recebeu um coração de Deus para agir no mundo com prudência e sabedoria desviou da fé, como escaparemos nós se descuidarmos da nossa vida espiritual? Como escaparemos nós se não orarmos sem cessar? Como escaparemos nós se não nos apegarmos diariamente à leitura e à meditação da palavra de Deus? Nós deveríamos pensar sobre isso e vigiar melhor o nosso coração, e vigiar melhor as nossas atitudes. Vigie melhor o seu coração. Observe com atenção as suas atitudes e o seu comportamento. Veja onde seus caminhos estão te levando, estão te conduzindo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:12: aquele, pois, que cuida está de pé, vigie para que não caia. Outra coisa importante que aconteceu com Salomão e que acende a luz vermelha para nós: a carne luta por supremacia para dominar as paixões e desejos do coração do homem. Isso aconteceu com Salomão, isso acontece conosco. Todos nós temos paixões da carne e desejo de satisfazê-la. A natureza humana está corrompida pelo pecado, e ela produz obras descritas
em Gálatas 5,19, como? Olha só essa lista terrível que a nossa natureza humana produz: adultério, impureza, devassidão, idolatria, magia, ódio, discórdia, ciúmes, cólera, rivalidade, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Muito mais, tem muito mais coisas que Paulo não colocou aqui. Irmãos, aprendemos uma coisa nessa noite: até o seu último dia de vida na terra, a sua carne vai lutar por supremacia para controlar o seu coração. Ela diariamente reclama e exige a satisfação dos seus desejos e paixões. Eu creio que você deve ter sentido isso. Eu já senti isso várias vezes. A minha carne dentro de mim gritando, me importunando e dizendo para mim: Gideão, se alimente com os prazeres mundanos. É isso que a nossa natureza humana faz. Ela grita dentro de nós, ela nos importuna, e ela vai querendo de alguma forma fazer com que nós satisfaçamos os seus desejos, a sua vontade e a sua fome. Eu creio que você também já passou ou passa por isso. Salomão perdeu a luta contra a carne na velhice, quando se entregou às paixões e aos desejos pecaminosos. Então, enquanto você tiver fôlego de vida, lute contra as inclinações e desejos pecaminosos da sua carne. Agora vamos analisar a afirmação bíblica que diz assim: suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Em 1 Reis 11, a santa palavra nos diz assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, edonitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não se casem com elas, porque elas perverterão o vosso coração para seguir outros deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Irmãos, está claro o problema que estava acontecendo com Salomão. O problema de Salomão tem nome e sobrenome: é pecado de poligamia. Esse é o nome e sobrenome do problema de Salomão: pecado de poligamia. Salomão praticou a poligamia. Ele multiplicou esposas estrangeiras, casou-se com 700 princesas. Apesar de serem casamentos originários de acordos comerciais e aliança com outros povos, a Bíblia declara que ele se uniu a ela com amor e não mediu esforços para agradar aquelas mulheres. Mas eu pergunto o seguinte: qual a natureza do amor que Salomão devotava às suas esposas? Porque a Bíblia fala que ele se uniu a elas com amor. Mas qual a natureza do amor que Salomão devotava às suas esposas? A Bíblia fala que ele se apegou com amor. Mas que amor é esse? Não é o perfeito amor. Se fosse, ele não se casaria com 1000, ele se casaria com uma, como diz a palavra do Senhor. O tipo de amor que Salomão devotou às suas mulheres era o amor sensual, licencioso, inclinado à depravação e à luxúria. Agora imagine Salomão tentando agradar 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Que loucura! Salomão tentando agradar aquele monte de mulheres. Os maridos que estão presentes no culto aqui hoje talvez vão concordar comigo que não é muito fácil agradar a esposa. É fácil agradar a esposa, irmão? Não é muito fácil, não. Agora imagine Salomão querendo agradar 700 princesas e mais 300 concubinas. Que doideira, que loucura! E a maior parte dessas mulheres eram estrangeiras e idólatras. Por isso se diz que Salomão, em relação ao casamento, ele pecou em quantidade e em qualidade. Em quantidade, ele teve 999 mulheres a mais do que o Senhor permitiu. E em qualidade, essas mulheres, a maioria eram mulheres estrangeiras e idólatras.
E o autor sagrado revela: suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Agora, vamos ver o que diz Provérbios capítulo 14, verso 1. Provérbios 14 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. E sabe quem escreveu isso? Provérbios 14, 1. Salomão. Salomão, nos seus tempos de crente, né, como o pastor Jairo sempre diz, quando ele era crente, ele escreveu: a mulher sábia edifica a sua casa, e a mulher tola destrói a sua casa. Agora imagine Salomão com 1000 mulheres, e a maioria delas estrangeiras, idólatras, tolas. Aquelas mulheres fizeram a cabeça do velhinho Salomão, acabaram com ele. Agora vamos observar o seguinte, né, que a queda de Salomão ocorreu na velhice, ok, mas não foi uma apostasia repentina, não foi algo assim de estalo. Ele não foi dormir orando em línguas e acordou no outro dia decidido a pecar, não foi isso. Sem dúvida, ele passou por muitas e profundas lutas no coração, antes que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida finalmente obtivessem domínio sobre ele. Assim também acontece conosco na vida de qualquer pessoa. Antes da queda fatal, primeiro surge no coração uma tendência maliciosa que ameaça a pureza e a santidade. O pecado começa com uma manchinha no coração. O pecado começa com uma sementinha do mal que é plantada. E se a mancha não for tratada, ela vai aumentar. Se a semente do mal não for arrancada, ela vai crescer. E a carne vai vencer a luta pela supremacia e governar o homem. É isso que acontece. Salomão escreveu em Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Esta é uma das maiores advertências da palavra de Deus. Aqui Deus está gritando para todos nós, para todo mundo, através de Salomão: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Salomão também escreveu em Provérbios 4:27: não desvie o teu pé, nem para a esquerda e nem para a direita. Retira o teu pé do mal. Que coisa terrível, né? Mas o que Salomão ensinou em Provérbios, ele não praticou todos os dias da sua vida. Porque chegou um tempo em que o coração de Salomão não era totalmente do Senhor. Ele não guardou o seu coração como ele mesmo escreveu. Ele não desviou o seu pé da direita e da esquerda, como ele mesmo escreveu. E ele, ao invés de retirar o seu pé do mal, ele plantou o seu pé no mal e não tirou mais. A queda espiritual muitas vezes começa com pequenos desvios do caminho, pequenas concessões ao mal, pequenos pecados acolhidos no coração, que com o passar dos dias vai crescendo até causar uma grande tragédia. Tenha cuidado com os pequenos desvios, tenha cuidado com os pequenos pecados, aquele que de repente você pensa assim: não tem nada a ver, deixa Deus vai me perdoar, à noite eu peço perdão e está tudo resolvido. Cuidado com esses pequenos pecados, cuidados com a concessão ao mal. Não deixe o pecado criar raiz no seu coração. Há uma frase atribuída a Martinho Lutero que diz assim: você não pode impedir que as aves sobrevoem sua cabeça, mas pode impedir que façam ninho sobre ela. Não permita que as aves do mal façam ninho no seu coração. Enxote as aves malignas, espante as aves que trazem o mal, expulse as aves que querem te fazer pecar. Os puritanos comparavam o pecado a filhotes de cobra quando saem do ninho. São inofensivas, mas se não forem mortas, se tornarão serpentes venenosas. O que é melhor, o que é mais prudente? Destruir a cobrinha no início ou lidar com uma serpente venenosa no futuro?
E no coração de muitos está assim. No coração de muitos é desse jeito. Não tratam, não cortam, não destroem a cobrinha no início. Então depois vai ter que lidar com uma serpente venenosa no seu coração. Glória a Deus. Aleluias. Então não faça concessões ao pecado, porque a cobrinha inofensiva pode se tornar no futuro uma serpente venenosa e mortal. Um pequeno pecado pode ser o início de uma grande queda. Talvez você se pergunte, então o que eu devo fazer quando vier o desejo de pecar no meu coração? Qual é a solução? O que eu tenho que fazer? Quando a carne começar a me importunar, quando a carne começar a gritar dentro de mim, qual é a solução? A solução é a seguinte: você vai dizer com toda a autoridade de Deus. Nós estamos estudando na escola dominical sobre o Espírito Santo. Então, quando esses desejos começarem a nascer no seu coração, diga com toda a autoridade de Deus, diga com toda a autoridade do Espírito Santo: pecado, vai embora do meu coração. Pecado, saia da minha mente. Pecado, saia da minha vida. Pecado, eu não te pertenço mais. Pecado, você não tem direito sobre mim. Pecado, eu pertenço a Jesus. Eu já fui comprado, eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro, e você não opera mais em mim, porque Cristo anulou a sua força, anulou a sua eficácia. Pecado, eu não sou mais teu escravo, porque o sangue de Jesus me libertou. Aleluia. Romanos 6 diz assim: considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos considerar como mortos para o pecado, mas vivo para Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado domine seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam a seus desejos, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Olha que palavra que o Espírito Santo nos deixa essa noite: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão vivendo debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Não obedeça aos comandos do pecado no seu coração. Quando o pecado disparar algum comando, você, com toda a autoridade de Deus, pode dizer para ele: eu estou morto para o mundo, eu estou morto para o pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos falar sobre o ponto mais baixo da queda de Salomão: a idolatria. O narrador do livro de Reis fala que as mulheres, estrangeiras, perverteram o coração de Salomão, e ele as amava, e estando apaixonado pelas mulheres, quis agradá-las. Então ele se torna devoto dos deuses de suas esposas. Então Salomão se inclina para o Deus de suas esposas, para aqueles deuses. Então ele passa a cultuar deuses pagãos. Salomão continua adorando Deus, o Senhor Deus de Israel, mas agora ele também cultua os deuses idólatras, os ídolos, de suas esposas. Então ele se torna o que nós chamamos de politeísta. Isto é inacreditável. Inacreditável. O homem que era amado do Senhor, Salomão, o ungido de Deus, Salomão, escritor da Bíblia, agora se torna politeísta e crê que além do Deus Jeová, existem outras divindades também que estão operando no mundo. E ele se curva a essas divindades. Há muitas religiões no mundo, e o homem é um ser religioso, por isso as religiões prosperam. E há religiões cujos dogmas não exigem exclusividade de seus fiéis. Eles podem cultuar outras divindades. E Salomão embarcou nessa onda. Ele não viu nenhum problema em continuar adorando o Senhor Deus de Israel e ao mesmo tempo cultuar outros deuses. Agora ouça essa história. O pastor John MacArthur, conhecido, pastor estadunidense, ele conta que certa vez pregou a um grupo de empresários e dentre eles estava um indiano. E quando ele terminou de pregar o evangelho, o indiano,
ele chegou para o pastor e falou que nunca tinha ouvido falar de Jesus. O indiano então ficou assim maravilhado com a mensagem do evangelho. Então fala para o pastor o seguinte: pastor, eu estou impressionado com Jesus. De agora em diante eu serei um seguidor de Jesus, porque eu estou vendo que Jesus é Deus, Jesus é um ser especial. E ele continua falando ao pastor, dizendo o seguinte: pastor, eu estou de malas prontas para a Índia, estou voltando para a Índia, mas estou levando Jesus na bagagem, Jesus está indo comigo. Olha que bonito, né? Jesus estava indo na bagagem. E quando eu estiver lá, né, com os meus altares, cultuando aos deuses hindus, o que eu vou fazer? Eu também vou cultuar a Jesus, porque Jesus, eu estou vendo que ele também é um ser assim, iluminado, especial. E o pastor John MacArthur olhou para ele, balançou a cabeça e falou: você não entendeu nada do evangelho. Você não compreendeu a mensagem do evangelho. Você não conseguiu alcançar que Jesus é o único Deus. Aleluia. A visão de que todas as religiões levam a Deus e todos os caminhos levam ao céu é uma invenção humana, inspirada pelo adversário, pelo diabo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Jesus é único, Jesus é absoluto, e fora dele não há salvação. Ou nós abraçamos Jesus, ou nós recebemos Jesus com exclusividade, ou a nossa vida está condenada a passar a eternidade no inferno. É Jesus ou nada. Mas essa história do indiano lembra Salomão, porque na velhice ele seguia o Deus Jeová, mas também seguia os deuses cananeus de suas esposas. Dentre eles, ele seguia Astarote e Moloque. Estou citando apenas dois dos deuses que ele seguia. Astarote era a deusa da fertilidade e do amor erótico. Agora veja bem, com 1000 mulheres, e devotando a essas mulheres, né, um amor sensual, licencioso, Salomão não teve nenhuma dificuldade para cultuar Astarote, porque ela era a deusa do amor erótico. Aliás, ele encontrou nessa religião algo para endossar as suas práticas pecaminosas. Então quem procura acha. Ele estava vivendo no pecado e encontrou uma religião que aprovava a sua prática religiosa, a sua prática pecaminosa. E Moloque merece um destaque, porque o culto a Moloque era praticado com atos sexuais, novamente, os atos sexuais presentes. O culto a Moloque era praticado com atos sexuais e sacrifício humano. No santuário dessa divindade de Moloque, havia uma estátua de Moloque, uma estátua gigante, e no ventre dessa estátua tinha uma abertura, tinha uma cavidade. Ali o sacerdote jogava um fogo, né, acendia um fogo ali dentro daquela cavidade. E quando o fogo estava bem forte, bem firme, eles colocavam um sacrifício a Moloque. Era uma criança viva para ser queimada a Moloque. Cada família devota de Moloque tinha que oferecer o primogênito em sacrifício a Moloque. É inacreditável que Salomão estivesse seguindo a Moloque. A lei de Moisés proibia com pena de morte quem praticasse o culto a Moloque em Israel. E o que fez Salomão? Não estava nem aí para isso. Ele seguiu a Moloque. Irmãos, devemos tomar todo cuidado com a idolatria. Porque é possível, até mesmo para nós que somos crentes, nos tornarmos idólatras no secreto do nosso coração. Isso é sério. Somos solenemente advertidos nessa noite pelo Espírito Santo a retirar todos os ídolos do nosso coração. A idolatria é um pecado que ainda deve nos preocupar. E o problema no nosso coração são esses ídolos ocultos, esses ídolos secretos, escondidos, aquele que nós não vemos ou nós não queremos ver.
Então, muitas vezes, por baixo da humildade, né, alguém que se apresenta como uma pessoa humilde, mas se for retirar daquelas camadas de humildade, lá na base, lá no secreto, tem orgulho. Às vezes, por baixo da generosidade, né, retirando as camadas de generosidade, vamos encontrar lá a avareza. Às vezes, tirando as camadas de piedade, eu sou crente, eu sou servo, eu sou santo, mas tirando as camadas da piedade, vamos encontrar lá justiça própria. Tudo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, é um ídolo que precisa ser tirado, que precisa ser arrancado. Jeremias capítulo 17, 9 e 10, o Senhor, Deus está falando, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O seu coração te engana e você não fica nem sabendo. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E o Senhor, Ele mesmo fala, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e o pensamento. Então nós precisamos orar aquela oração do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por 2 vezes Deus advertiu Salomão. Deus não deixou Salomão fazer o que ele queria, não. Ele advertiu Salomão. No verso 9 e 10 de 1 Reis 11, a Bíblia fala que Deus, por 2 vezes, advertiu Salomão para ele abandonar a idolatria. Alguns pensam que Deus enviou a Salomão o profeta Aías. E chegou Aías com mensagem para Salomão, dizendo, Salomão, abandone a idolatria. A primeira vez, Salomão não deu nem ideia para Aías. E depois, Deus manda o profeta novamente lá. E ele adverte Salomão pela 2ª vez. Mas ele não quis abandonar o seu pecado. Falando numa linguagem do Novo Testamento, Salomão resistiu ao Espírito Santo, entristeceu o Espírito Santo e finalmente extinguiu o Espírito Santo da sua vida. 2 vezes o Senhor advertiu Salomão, mas ele não quis abandonar as suas práticas pecaminosas. E você? Quantas vezes Deus precisará falar com você? Quantas vezes Deus usará o profeta, o pastor, o obreiro, para falar a palavra e para te dizer, arrepende-te do teu pecado, retira o teu pé do mal, arranque os ídolos do seu coração. Quantas vezes Deus vai precisar falar com você? Arranque esses ídolos do seu coração, retira o teu pé do mal. Hebreus 3, 7, 8 diz assim, portanto, assim diz o Espírito Santo, é Deus que está falando, o Espírito Santo é Deus, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração para a voz do Espírito Santo. Aquilo que Deus está falando ao seu coração, aquilo que Deus está colocando no seu coração, não endureça o seu coração para a voz do Espírito Santo. Meus irmãos, eu vou concluir essa mensagem. E eu quero concluir essa mensagem analisando com os irmãos o texto de 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 a 15. E refletindo sobre os últimos tempos de Salomão. Eu não sei se foram os últimos dias ou os últimos anos. Mas fica a pergunta, o que aconteceu com Salomão? Ele se arrependeu do pecado ou ele morreu na idolatria? O texto de 1 Reis 11 não menciona que Salomão se arrependeu. O texto termina, olha, e Salomão dormiu com seus pais, foi enterrado em Jerusalém, junto lá com Davi, e Roboão, seu filho, reinou no seu lugar. Ponto, não falou nada, uma palavra, dizendo o seguinte, Salomão se arrependeu nos últimos dias. O autor de Reis, no capítulo 11, não cita nenhum tipo de arrependimento, o que leva alguns a pensar que Salomão não foi salvo. Então vamos ver
esse texto de 2 Samuel 7, 12 a 15, e vamos refletir sobre os últimos dias de Salomão. O contexto da passagem é o seguinte: Davi estava vivendo tranquilamente no palácio que o rei Hirão de Tiro havia construído para ele. Então Davi disse para Natã, o profeta, né? Ele fala algo mais ou menos assim: Natã, olha só que incoerência, eu, um pobre mortal, moro numa casa de cedro, um palácio magnífico, e a arca do Senhor, o Deus vivo, habita numa tenda de pele de animais, está lá, né, ao sol, à chuva. Eu vou construir uma casa para o Senhor. Então Natã, ele diz uma palavra muito perigosa para Davi. Ele fala para Davi o seguinte: Davi, faça o que está no seu coração. Aquilo que está no seu coração, faça. Mas essa é uma palavra perigosa. E Natã chegou em casa e Deus falou com Natã. Deus deu um puxãozinho de orelha em Natã. E falou: vai lá e fala para Davi que ele não vai construir a casa do Senhor. E Natã voltou lá, né, imagine com um pouco de vergonha, e entregou a mensagem para Davi. E Natã, no meio dessa mensagem que ele está entregando para Davi, ele diz o seguinte para Davi: Davi, quando os seus dias se completarem, e você dormir com seus pais, levantarei depois de você o seu descendente, que sairá de você. E estabelecerei o meu reino. Aqui Natã está falando de Salomão. Quando os seus dias se completarem, você dormir, levantarei o seu descendente depois, né, de você. E depois Natã fala para Davi: e edificarei uma casa ao meu nome. Aliás, este edificará uma casa a meu nome, e confirmarei o seu trono, o trono do seu reino para sempre. Então está falando de Salomão. Então Davi não construiria a casa do Senhor, mas o descendente, este sim, edificaria uma casa ao Senhor. E Natã continua dizendo, Deus falando para Davi: eu serei um pai para ele, e ele será para mim um filho. Então este filho de Davi, chamado Salomão, ele também foi chamado quando nasceu de Gedidias, o amado do Senhor. Ele era como um filho para Deus, né? E Deus era para ele como um pai. E Natã já havia profetizado, né? Eu serei um pai, e ele será para mim um filho. E aí Deus fala ainda para Davi: e se ele transgredir, se ele se afastar de mim, vou corrigi-lo com açoites e vara de homens. Então Deus está falando: olha, se ele cair, se ele pecar, se ele vacilar, eu não vou abandoná-lo, mas eu vou corrigi-lo, como um pai corrige o filho. Se ele transgredir, eu vou corrigi-lo com vara de homens e com açoites de homens. E aí termina dizendo: mas a minha misericórdia não se apartará dele. Aleluia! Deus fala para Davi: se ele transgredir, eu vou corrigi-lo, mas a minha misericórdia não se apartará dele, a minha benignidade não se apartará dele. Aleluia! Deus está aqui falando para Davi: Davi, se ele se afastar, eu vou trazê-lo de volta. Aleluias! No final da vida, antes de morrer, pela graça, pela misericórdia, Salomão foi trazido de volta, nós sabemos isso por essa palavra profetizada por Natã. E também sabemos isso pela reflexão que Salomão faz no livro de Eclesiastes, que ele escreve no final da sua vida. E nós estamos um pouco familiarizados com o livro de Eclesiastes aqui nessa igreja. Salomão fala as últimas palavras do livro de Eclesiastes antes de morrer, não sei quanto tempo ele morreu depois, mas ele fala assim, termina assim o livro de Eclesiastes, escrito na velhice, depois que ele voltou para o Senhor. Ele disse: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e tudo que estiver encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aleluia! O velho tolo voltou agora é um velho sábio.
Salomão está na presença de Deus, e ele está dizendo: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Aleluias, glória a Deus. Fazendo um paralelo para encerrar de Salomão com Cristo. Apesar de Natã falar para Davi, profetizar para Davi, dizendo que Salomão seria o descendente, na verdade, Jesus é o verdadeiro descendente de Davi, é o filho de Davi. O verdadeiro, aquele santo, aquele que é filho do Pai, é Jesus Cristo, aleluias. Salomão construiu o templo, parabéns Salomão pela construção do templo. Mas Nabucodonosor chegou depois e destruiu, colocou aquilo tudo abaixo. E Jesus, quando estava aqui na terra, disse: destrua este templo, e eu o levantarei em 3 dias. E os homens ficaram assim: como que esse homem vai levantar em 3 dias o templo? Mas ele falava da sua ressurreição. Ele estava dizendo: eu vencerei a morte, destrua esse templo, e eu vou levantar ele em 3 dias. Aleluia, glória a Deus. Salomão era o filho amado, aleluia. Mas Jesus é o filho amado do Pai. Jesus é aquele que é eternamente gerado pelo Pai. Nós somos filhos de Deus, mas somos filhos de Deus por misericórdia. Nós somos filhos de Deus por adoção, aleluias. Mas Jesus é o Filho de Deus eternamente gerado pelo Pai. Ele não teve início e nem terá fim. Eternamente Ele é Filho de Deus. Aleluia. E quando Ele sai das águas, nós lemos isso hoje aqui em Mateus. Quando Ele sai das águas, do Pai fala: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este aí é o meu Filho, em quem me comprazo. Aleluia. Para encerrar, agora eu estou concluindo mesmo, hein? Para encerrar, Deus falou para Davi: se ele transgredir, eu vou corrigir ele com vara. Eu vou descer o açoite nele. Se ele transgredir, eu vou fazer isso. Vou corrigir ele para trazer ele de volta. Mas em que isso se aplica a Cristo? Sendo que essa profecia também é aplicada a Cristo. Se aplica da seguinte forma: Salomão pecou, teve uma queda terrível. Mas nós também pecamos. Nós somos igual a Salomão. Adão também pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e a humanidade precisa ser punida. E quem aparece? Qual o filho de Davi que aparece para levar os açoites, para levar as varadas? É o próprio Filho de Deus, aleluia, que se apresenta, não para pagar a sua iniquidade, mas para pagar a nossa iniquidade, aleluia. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, aleluia. O Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de Salomão, a iniquidade de Adão, a sua iniquidade. O Senhor fez recair sobre ele, e ele tomou as varadas, tomou os açoites, tomou a coroa de espinho. Esse Jesus é o nosso Rei glorioso, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos, aleluia, e vamos orar, aleluia, porque eu creio que esse Jesus está aqui nessa noite, aleluia. E você precisa fazer um concerto com Ele hoje, aleluia, para você ter um ano abençoado, aleluia. Aleluia. Ó Deus, perdoa as nossas iniquidades, Pai. Aquelas iniquidades que foram lançadas sobre Cristo, Senhor. Confirma, ó Deus. Pai, sonda os corações nesse momento. Sonda nossos corações, ó Deus. Ó Deus, aqueles pecados, aqueles ídolos que estão escondidos debaixo de camadas e camadas de crente, debaixo de camadas e camadas de cartão de membro. Ó Senhor, bota esses ídolos para fora, arranca. Senhor, perdoa os nossos pecados. Temos falhado igual a Salomão. Ó Deus, temos desviado o nosso coração para as coisas que não pertencem ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus.